agora o Estúdio CFN, um programa para debater assuntos ligados à nutrição, à saúde, à questão de direito humano e alimentação adequada e à segurança alimentar e nutricional. Todo esse conteúdo você encontra no canal do CFN no YouTube, nas nossas playlists e também nas plataformas de podcast, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Então, o papo de hoje a gente vai conversar com a nutricionista e conselheira do Conselho Federal de Nutricionistas, a Carmen Franco. Tudo bem, Carmen? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Rodrigo. Obrigada. Que alegria poder estar nesse momento fazendo essa conversa de assuntos tão importantes para a nossa categoria, né? Que bom. O papo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da obesidade no Brasil. Carmen, a questão da obesidade ela já pode ser encarada como uma epidemia? Sim, pode ser considerada uma epidemia no Brasil e no mundo, na realidade, né? E isso vem acontecendo nas últimas décadas, né, Rodrigo, em que houve toda uma transição do formato de trabalho da população. Então, assim, diminuíram muito as atividades que têm um grande gasto energético e aumentaram muito as atividades mais sedentárias. Então, com isso, um gasto calórico menor. Em paralelo a isso, todo um movimento da indústria de alimentos. Então, a gente tem muito mais praticidade, facilidade de acesso a alimentos processados e ultraprocessados. E a busca deles muito pelo quanto nos agrada, ou tem até uma certa moda no consumo, mas também pela praticidade que eles trazem. Só que esses alimentos trazem consigo uma grande concentração, em geral, de açúcar ou de gordura, que então acaba então repercutindo no valor calórico dos alimentos, sem falar que tem grande concentração de sal, de aditivos químicos, ou seja, não foi uma boa opção como troca de forma de alimentação. Mas aí a gente poderia parar e pensar assim, mas de certa forma, se antes o nosso grande problema era a desnutrição, talvez isso seja um pouco, vou usar um termo assim, menos pior, né? Porque as pessoas têm mais acesso. E eu vou te dizer que não é bem assim. Porque esse tipo de alimento, ele não tem a qualidade nutricional que se deseja realmente, justamente por essas concentrações inadequadas que a gente encontra. E aí nós vamos, além disso, eles passaram a ser mais baratos. E muitas vezes, então, são os grandes acessos que alguma fatia da população tem. Então, nós temos, junto com esse ganho de peso, a chamada fome oculta, que é um estado nutricional carente, mesmo que com peso inadequado, um peso acima do esperado ou do desejado. E sem falar que, atualmente, nos últimos anos, o Brasil está voltando para o mapa da fome. Então, nós sim temos a epidemia do sobrepeso e da obesidade, que é uma realidade, isso sem qualidade nutricional, e ainda estamos tendo a fome voltando a ser tão escancarada, e a gente tem visto bastante isso. Então, a gente está com vários problemas para serem abordados, né? Carmen, você falou um pouquinho dessa questão às vezes é o que aquela família ou aquela pessoa consegue comprar um alimento mais barato, um ultraprocessado. Aí você vê, por exemplo, tem muita gente que acaba optando por um macarrão instantâneo por conta do custo, né? Então, aí você vê a questão da fome. Tudo isso também está atrelado a um cenário social, né? E assim, a gente tem a situação da pandemia também, que isso agravou ainda mais esse cenário. Como é que você avalia, enquanto nutricionista, como é que esse cenário foi agravado por conta da pandemia? A pandemia, de novo, eu não consigo nunca falar de um assunto sozinho, né? Eu acabo sempre tendo que trazer os dois, porque a pandemia contribuiu com os dois lados. Está contribuindo, né? Porque ainda não acabou e a gente ainda está vivendo as consequências dela. Mas, então, assim, por um lado, a pandemia trouxe muita ansiedade e, muitas vezes, a ansiedade é traduzida no consumo alimentar. A pandemia fez as pessoas ficarem mais em casa e, estando em casa, a rotina da alimentação, e eu uso o termo rotina numa forma singela de falar rotina, não estou chamando de ruim, mas o estilo alimentar, ele modifica, a gente tem acesso e enxerga o alimento o tempo inteiro, então muita gente passou a comer muito mais. Aquela facilidade está ali, aquela facilidade, está o tempo inteiro ali. Quando a gente... biscoito está ali. Exato, quando a gente está trabalhando, a gente tem a hora que consegue parar, e em casa não. Então, sim, a pandemia trouxe como repercussão o ganho de peso de uma boa parte da população. Por outro lado, a gente está vendo também claramente que a pandemia trouxe desemprego, a pandemia trouxe diminuição de renda de muita gente, e nós estamos enxergando na mídia como um todo as pessoas tendo que comprar subprodutos alimentares, né? Então, a pandemia contribuiu com o ganho de peso, sim, da população, e contribuiu com a chegada da fome de novo, da miséria e da fome. Então, de novo, né, dois super problemas para a gente estar abordando, né?
O Carmen, você como conselheira de um órgão federal, numa autarquia federal, assim, como nutricionista e cidadã, como é que você enxerga essa questão da fome? A gente vê umas cenas que são tão dramáticas, como é que isso é visto? É uma dor, né? Assim, a pessoa que, quando está com fome, ela perde a dignidade, né? Porque a condição de manutenção de vida está sendo, está distante dela, né? É muito triste. Enfim, né? O que a gente vai precisar é de ações, sim, de políticas públicas. Muitas vezes existem, né, aqueles conceitos, mas será que uma dessas é assistencialista e não poderia ser assistencialista? Vamos ensinar a pescar e não dar o peixe. Mas quando a pessoa não consegue comer, não tem como aprender a pescar. Ela precisa primeiro comer para depois conseguir aprender a pescar. Então, assim, é muito complexo. Mas precisa de vontade política, precisa de engajamento de quem conhece o assunto, né? E de quem tem a caneta na mão, que é quem vai conseguir, então, traçar essas políticas para a gente poder abordar, né? Certo. Voltando um pouquinho nesse papo na questão da obesidade, né? Com o nosso tema central, mas a gente acaba, né? Um tema vai sendo destrinchado. Os números de obesidade no Brasil eles chegam a ser considerados alarmantes, né? Porque 27% da população já é considerada obesa, né? E aí, como é que acaba sendo uma reversão desse cenário? Como é que a gente faz para conseguir reverter esse cenário? Nossa, parece que eu sou um disco arranhado, né? Porque eu acabo trazendo o mesmo assunto com os dois extremos, né? Mas para ambos, o que a gente precisa é de políticas públicas, né? Para a gente ter uma ideia, assim, né? Nessa questão do acesso à alimentação ou do acesso de uma alimentação de boa qualidade, que é o que nós desejamos. Não adianta terem acesso, que a gente falou no início, né? Ter acesso a alimentos com qualidade nutricional questionável, né? Desde 2010, faz parte do artigo 6º da Constituição Federal, que são direitos do cidadão brasileiro, além de saúde, educação, moradia, a alimentação entrou ali também. E a alimentação não é qualquer tipo de alimento, né? A alimentação é alimento de qualidade, ou seja, a alimentação é dever do Estado. Então, sim, cabe ao Estado implementar essas políticas que façam chegar essa alimentação de boa qualidade ao cidadão. O conceito de segurança alimentar e nutricional, ele é o acesso permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e sem que isso comprometa outras necessidades do indivíduo. Então, ele é muito mais amplo do que conseguir chegar a um almoço uma vez por dia, né? Uma refeição uma vez por dia, melhor dizendo. E, assim, para além da questão da segurança alimentar e nutricional, um país, para ele se sentir forte como nação, ele tem que garantir essa segurança e ele tem que ter soberania alimentar. Então, é uma estratégia muito ampla, mas que ela precisa estar na pauta, né? A gente não pode deixar isso parecer ou ficar somente por conta da boa vontade e da caridade dos outros. Tem que ter uma política implementada para isso, porque as pessoas merecem esse respeito de quem tem, sim, o dever de propiciar. E aí, nesse contexto, o nutricionista é um profissional essencial. Sem dúvida, né? O nutricionista, ele é um agente em todas as fases desse processo, né? Ele perpassa toda a cadeia da alimentação. Desde a produção, aí fazer essa produção pequena lá da produção local, familiar. Uma agricultura familiar. A agricultura familiar chegar nesses ambientes públicos, porque muitas vezes aquela escola é daquela região, por que não vai ser o produtor daquela região? Não tem que sair de um grande centro, não tem que sair de um grande produtor. O nutricionista é um agente responsável para isso. O nutricionista vai transformar e vai, inclusive, adequar o cardápio para o que aquela região tem. E não fazer aquela região plantar o que o cardápio do nutricionista quer dizer. Então, sim, é papel do nutricionista em todas essas etapas, né? Fazer essa alimentação chegar de qualidade, ser bem preparada, ser bem condizente, inclusive, com os hábitos locais. Então, tudo isso são os papéis sociais também do nutricionista, né? E aí eu vou ampliar um pouquinho e vamos pensar no nutricionista que atua na iniciativa privada, que é uma outra área de trabalho, e está tudo muito certo. Ele também tem esse papel político de fazer, quem sabe, a aquisição de produtores mais locais, não ficar somente em grandes centros, isso é papel do nutricionista. Ou lá no indivíduo, independente da sua condição econômica, lembrar que a produção agroecológica é uma produção saudável, sustentável. Então, o nutricionista, ele precisa, nesse momento, se perceber como esse agente de papel
não somente ou para muito além do cardápio e do plano alimentar. Ele é um agente, um profissional que que desempenha um papel em todo esse processo político da alimentação. Acho que isso está, talvez, assim, precisando que a gente, né, que nós, como nutricionistas, vistamos mais essa camisa, né, e que a gente consiga realmente se sentir nesse papel. Entender que ele não está ali só para prescrever dieta, né? Ele vai além, né? Muito mais do que isso. Muito né? Tem um além. papel social. O nosso guia alimentar, ele já diz isso, né? A alimentação é muito mais do que ingerir nutrientes. Ela é todo um processo, né? Ela tem uma cultura, ela tem uma dignidade, ela tem muita outra coisa, uma tradição para a gente pensar. Nutrientes, claro, são super importantes, tá? Não é desmerecendo absolutamente nenhuma área, mas ela vai muito além disso, né? Carmen, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço sua participação. Eu que agradeço, Rodrigo. Que prazer em estar podendo participar desse momento aqui. Obrigado, Carmen. Gente, a gente fica por aqui por hoje. E aí, quem quiser mais informação, basta procurar nas redes sociais do Conselho Federal, vai passar aqui, ó. E também no site do Conselho, www.cfn.org.br. A gente fica por aqui e até a próxima.